Este documentário não possui a pretensão de mostrar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, tampouco os motivos pelo qual levam essas pessoas a acabar vivendo nas ruas. O foco é motivar os jovens a fazer filantropia, a partir de um diagnóstico feito com entrevistas relevantes. Eu sou a Luísa Campos e desde muito criança meus pais sempre me incentivaram muito a participar deste mundo de caridade e filantropia. Com isso, eu passei a perceber que a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social morando na rua era muito grande. Quando eu comecei a pesquisar esse número de pessoas morando na rua, eu vi que 455 mil pessoas estavam em situação de vulnerabilidade social morando na rua, cadastradas no Cadastro Único. Isso é um número alarmante. E aqui na minha cidade, na cidade de Londrina, isso não é muito diferente. Por isso que instituições filantrópicas se fazem mais do que importante. Agora, eu estou em uma das instituições filantrópicas daqui da cidade de Londrina, que é chamada Serviço de Obras Sociais de Londrina. Essa instituição, como muitas outras, fazem parte de uma trilha da cidadania aqui da cidade. Essa trilha tem uma organização que eu explicarei. A Trilha da Cidadania é uma organização das instituições filantrópicas daqui da cidade de Londrina que assistem a população em situação de vulnerabilidade social. Elas são divididas para que cada instituição assista a população de uma forma mais fácil, que daí cada uma tem um trabalho específico. Nesta trilha, o indivíduo que vai ser auxiliado passa por vários passos até que ele esteja apto a voltar à vida independente. O primeiro passo desta trilha é a abordagem, realizada totalmente pelo governo. O segundo passo é a porta de entrada, realizada pelo Centro Pop. O terceiro passo é a casa de passagem, realizada por instituições como Morada de Deus. O quarto passo é o acolhimento institucional, realizada por instituições como esta que eu estou agora, o SOS, Serviço de Obras Sociais. E o quinto passo é o acolhimento em república. Existe a república leve e a república moderada. Agora, vocês assistirão a uma entrevista que eu fiz com a Dona Hilda, presidente de uma das instituições filantrópicas de Londrina, que está na Trilha da Cidadania, Serviço de Obras Sociais de Londrina. Dona Hilda, qual que foi uma história por trás da sua vida que te incentivou a entrar no mundo de caridade e amar a filantropia? Como eu disse já umas vezes para algumas pessoas, que eu entrei nisso através das irmãs do colégio incentivarem a gente a ajudar o Colégio Mãe de Deus, aqui era pequenininho, então precisava de reformas, de aumento, e ensinava a gente a fazer um trabalho para poder angariar fundos para ajudar do colégio. Era isso. Então foi assim que a senhora entrou no mundo. E eu me incentivei de fazer isso, gostei, tive apoio dos meus pais. E daí surgiu o SOS. Encontrei a Adelina na rua, ela me convidou, eu vim, mas vim participando. Assinei a primeira ata, ajudei a angariar uns fundos que eles pediram, para cada um da gente arranjar um sócio. Eu arrumei bastante sócio. A senhora entrou primeiro apenas como voluntariada. Como voluntária, e viu que tinha uma paixão por aqui. Depois, nisso, quando eu já estava, não era nem um ano que eu estava aqui dentro, te ajudando, o que aconteceu? Que o prefeito ia mudar, venceu o prazo dele, e a mulher do prefeito não podia mais ser a presidente, porque no SOS não tem política, religião e nem cor. Isso está no estatuto dele. E me convidaram para entrar também na diretoria. Eu vim como secretária. Todas pessoas aqui voltadas para fazer a caridade. Fazer caridade. Aí eu fui gostando de fazer isso. Então vinha sempre aqui. Mas eu fui acostumando, fui gostando e fui arrumando pessoas para ajudar a reformar. Várias pessoas para engajar nessa filantropia da senhora. Eu conseguia. Falava com um amigo, ele vinha, consertava uma coisa, falava com outro amigo, consertava. Conhecia todo mundo da cidade. E qual que é a motivação da senhora para ainda estar aqui na presidência do SOS, desde aquela época? Olha,
Não sei nem te explicar. É uma coisa, só Deus vai poder contar um dia para vocês. Ficou no meu coração. Eu amei isso aqui. E a senhora pensa que as pessoas que passam por aqui, por exemplo, estagiários que vêm trabalhar, a senhora sente que eles continuam aqui depois que seus estágios terminam? Dificilmente. Ele quer depois lutar pela vida dele, pelo diploma que ele está tirando. Então, a senhora pensa que esses jovens hoje em dia não engajam nesse tipo de voluntariado, por quê? Olha, por exemplo, os estagiários que vêm... Olha, Luísa, eu não tenho nenhuma resposta para falar pra você por quê, que eu nunca entendi. Porque no meu tempo de jovem, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria trabalhar, todo mundo queria participar. E hoje não. O que a senhora pensa que pode ser feito para trazer mais jovens para trabalhar de forma voluntária? Eu tenho que arranjar um grupo, se reunir com a gente aqui e fazer esse trabalho. Então a senhora pensa que precisamos trazer os jovens para dentro das instituições? Dentro da instituição. Aprender que a pobreza precisa de nós. De cuidado. De nós. O cuidado. Porque o nosso cuidado aqui, eu tive muita sorte de ser ligada com a HU. Tinha um médico de lá, não vou lembrar o nome dele agora, que ele era o diretor. Gostava muito do SOS, porque falou que o SOS tratava as pessoas como gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu falei tão pouco ainda. Muito. Tem tanta coisa colaborou muito com a nossa... Tanta coisa linda que já aconteceu aqui também. É verdade. Coisas lindas. Coisas lindas. E eu gosto quando tem promoção. Gosto de vender. Se eu não conseguir vender 50, mas 20 pelo menos eu vendo. Muito obrigada, dona Hilda. E você vai vender também. Eu vou. Eu vou te ensinar a vender. Tá bom. Vocês conseguem perceber como o engajamento de jovens em instituições filantrópicas e trabalhos voluntários está sendo desafiador? Agora, eu estou em outra instituição filantrópica e vocês vão conferir uma entrevista emocionante com o presidente dela. Hoje, eu estou aqui no Bom Samaritano, uma das instituições filantrópicas de Londrina que fazem parte da Trilha da Cidadania, com o seu Imério, que é o presidente do Bom Samaritano. Seu Imério, qual foi a história por trás da sua vida que te trouxe ao mundo de filantropias? A minha história começa lá na infância. Minha infância, eu sou natural de Santa Catarina, grande cidade de São Carlos, né? E meu pai era um líder de comunidade. Então ele prestava serviço, ele ajudava, ele fazia de tudo um pouco. E eu fui aprendendo e vivendo com esse serviço de partilha, com esse serviço de ajuda mútua dentro da comunidade. Com 10 anos, quando eu terminei minha escolinha lá do interior, o meu pai incentivou da gente estudar. Mas como a gente morava na roça, a única forma de estudar era sair de casa e ir para um colégio interno. E foi isso que eu fiz. Fiquei 8 anos em colégio interno. Logo em seguida, eu comecei a participar de movimento jovem. Eu participei lá em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, num movimento jovem chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Tá? E esse grupo também olhava sempre o social, ajudar famílias pobres, famílias necessitadas, e acabei vindo aqui para Londrina. E aqui em Londrina novamente me despertou essa necessidade de fazer algum serviço, estimulado por uma formação, um treinamento da Igreja Católica chamado ECC, que é Encontro de Casais com Cristo. Esse movimento, esse serviço despertou para a necessidade do serviço voluntário. Um dos meus primeiros trabalhos aqui em Londrina, nesse serviço social, foi a fundação da Caritas Arquidiocesana. Eu sou o fundador da Caritas Arquidiocesana a um convite do arcebispo de Londrina. E foi ele também que me desafiou em 2005 a compor uma diretoria, uma chapa para concorrer
a direção do Bom Samaritano. E aí que o senhor Foi presidente? Foi em 2006 que eu entrei na primeira vez como presidente, fiquei até 2011, estressei, porque o serviço é pesado, a gente tinha pouca estrutura, eu conciliava meu serviço profissional com aqui. Eu tinha dias que eu ficava, momentos assim, que eu ficava 3 dias sem dormir, eu trabalhava à noite, vinha para cá voltar a trabalhar. 2011 eu saí. E mesmo com todas essas dificuldades, o que ainda te motiva a trabalhar como presidente? Eu acho assim que a gente tem uma missão. A gente é desafiado a fazer alguma coisa pelo próximo. O meu próximo mais próximo é minha família. Mas nós temos o próximo, né, que também precisa de ajuda. Então esse trabalho hoje, junto com a equipe, atendendo esse pessoal em situação de rua, que muitas pessoas falam assim, aquele vagabundo, mas é que as pessoas não conhecem a história de quem está na rua, o que aconteceu com ele, por que ele foi para a rua, ele perdeu o vínculo familiar, ele perdeu o vínculo empregatício, tanto N problemas que surgiram na vida da pessoa que ele foi parar na rua. Então a pessoa que é pessoa em situação de rua, ele quer ajuda. E a ajuda que nós oferecemos aqui, através do serviço de psicólogo, de assistente social. E essas pessoas, os psicólogos e até os voluntários que vêm aqui, eles que vêm trabalhar, por exemplo, os alunos da PUC, que o senhor falou, eles mantêm aqui, depois que o trabalho deles acaba, eles continuam vindo fazer trabalhos voluntários ou não? Olha, hoje nós temos algum serviço de voluntariado, principalmente hoje da PUC. Nós temos um grupo da Unifil também, que faz um trabalho, mas ele é mais um trabalho curricular, né? Pelos próprios cursos que o pessoal está fazendo. E depois que esse currículo acaba? Depois que esse currículo acaba, essa pessoa ela vai entrar no mercado de trabalho. E aí começa o grande problema do jovem de hoje. Conciliar estudo com trabalho, às vezes a questão de família, e ele alega que sobra muito pouco tempo para se dedicar ao voluntariado. Então hoje, se você olhar mais o voluntariado, são tudo já pessoal de idade. Sim. Né? Você acha que isso está dificultando as instituições se manterem? Dificulta. Se eu chegar a sair hoje na rua aqui e convidar 20 pessoas para vir participar do Bom Samaritano, eu tenho certeza que eu vou ter 20 não. Como que você acha que a gente pode fazer para engajar mais essas pessoas? Olha, eu acho que começa lá na formação básica do aluno dentro das escolas, as escolas trabalhar mais essa responsabilidade social, divulgar que as pessoas, que nós temos que ter essa visão humana de nos ajudarmos mutuamente um ao outro. Eu tenho pessoas aqui que moram há 18 anos aqui na Casa do Bom Samaritano. São pessoas que não têm família, são pessoas com problema de maioria esquizofrenia, não tem mais capacidade de viver de autonomia na sociedade. Então eles precisam de ajuda, eles precisam de acolhimento. Para eles aqui a Casa do Bom Samaritano é a família deles. Muito obrigada. Tá, de nada. Muito obrigada pela sua participação. Seus relatos foram muito importantes. Muito obrigada. Tá, eu agradeço e eu torço que você consiga desenvolver esse teu trabalho de uma forma plena e que você consiga transmitir isso para teus colegas e tuas colegas de escola, para justamente avivar esse pensamento do serviço do voluntariado. Porque senão o que acontece? O que o governo hoje faz? Essa função aqui do acolhimento, do Bom Samaritano, do SOS e de outras instituições, seria obrigação do Estado. Mas como o Estado não tem estrutura e não tem condições de fazer isso, e se tornaria um custo muito alto, ele delega isso para instituições filantrópicas. É o terceiro setor. É o terceiro setor, justamente isso. Delega isso para o terceiro setor. Paga para isso, que a gente possa executar o serviço, né? Mas se não houver um avivamento desse pensamento do voluntariado,
a história do serviço do terceiro setor corre grande risco, pelo fato de que não há remuneração, as pessoas alegam falta de tempo e N motivos entram aí no meio. Então, se isso não for um avivamento desde a base, igual aconteceu comigo, que o meu pai é um líder de comunidade que me trouxe a essa condição, né? Os meus filhos hoje participam aqui da Casa do Bom Samaritano, da diretoria do Bom Samaritano. Eles veem eu no trabalho do voluntariado. É influência. É influência, tá? É uma influência. Então, se a gente consegue transmitir isso, mas a gente sente assim a dificuldade de transmitir isso para terceiros, para outras pessoas fora do círculo familiar. Tá? Sim. Mas desejo boa sorte para você. Muito obrigada. Tá? Que Deus abençoe esse teu trabalho, tá bom? Muito obrigada pela participação. Estou com a Lara e a Ana Júlia, duas meninas que participam de um grupo de jovens que tem foco principal a filantropia. Meninas, que tipo de filantropia que vocês fazem? Nós costumamos fazer, doar o nosso tempo, né? Então nós visitamos creches, casas de repouso, asilos, para passar um tempo com as pessoas que vivem lá. Nós também fazemos vários tipos de arrecadações para logo depois doar, tanto para crianças, para idosos, entre outros. E como que vocês chegaram até esse projeto? Teve alguém na vida de vocês que incentivou ou que ajudou vocês, inspirou vocês a chegar nesse projeto? Eu tive uma grande influência da minha família, dos meus pais, que eles sempre faziam desde quando eles tinham a minha idade. E quando eu ingressei nesse grupo, eu percebi que várias pessoas da minha idade, né, neles, faziam também. Então eu senti que era meu dever levar isso para o mundo, tanto que levei para a escola, né, e para outros lugares. Eu acho que o que me motivou a entrar nessa área da filantropia foi uma vez que eu, com os meus pais, juntamente com o grupo da igreja que nós participávamos, fomos em um orfanato passar tempo com as crianças que moravam lá. E foi uma coisa que me marcou muito. Eu era pequena e até hoje eu lembro assim com detalhes. E alguns anos depois eu tive a oportunidade de participar de um grupo de jovens e crianças que também tinha esse mesmo objetivo, né? Doar tempo, doar itens de higiene, de alimentos. Então foi o que me motivou para estar aí até hoje. E na escola de vocês, vocês sentem que os amigos de vocês, a maioria dos seus amigos, também se engajam nesses tipos de filantropia e grupos de jovens? Quando nós temos alguma campanha de arrecadação, eu compartilho com eles e eles acabam ajudando, né? Trazendo alguma coisa para doar. Mas eu acredito que no particular deles, na vida pessoal, eles não estejam engajados em nada relacionado à filantropia. Eu acho que, como a Ana Júlia disse, eles estão sempre dispostos a ajudar, mas não estão dispostos a tomar essa frente, assumir essa responsabilidade de fazer uma filantropia. E por que vocês acham que eles não tomam essa frente, eles não vão atrás dessa filantropia? Eu acho que porque eles acham que é uma responsabilidade muito grande e tem medo de não conseguir, às vezes, ou não ter vontade mesmo de estar lá e assumir os primeiros passos. Eu concordo com a Lara. Eu acredito que, olhando de fora, eles acham que é algo muito mais complexo do que realmente é e não vão atrás por conta disso, por terem medo de ser algo muito complicado. Mas eu acho também que, por falta de informação, igual como eu falei, sempre que a gente tem alguma campanha, eu compartilho com eles, eles se engajam, mas eu acho que por não ficarem sabendo de alguma outra campanha, assim, sem ser as que eu mostro pra eles, eles não vão atrás de procurar pra poder ajudar. Então vocês pensam que pode ser um pouquinho por falta de incentivo também? Sim, eu acredito que seja, em parte, né, por ser algo complicado, e também por falta de incentivo, de não terem alguém ali todo o tempo falando, vamos ajudar. Quando escutamos complicado e difícil, o que vocês acham que faltou na formação desses jovens para que eles se sentissem motivados a ir atrás de filantropia? Eu acredito que pode ter sido talvez a falta de experiência, porque foi com ela que eu aprendi que era fácil, era simples e era prazeroso ajudar o próximo. Eu acredito que, como no nosso caso, desde sempre nós tivemos essa influência das nossas famílias,
para essas pessoas, elas talvez não tiveram esse contato, porque quando nós somos pequenas a gente acaba reproduzindo o que as pessoas à nossa volta fazem. Então, algum familiar, eles podem não ter tido esse contato na infância ainda, e hoje em dia eles acham que é muito complexo você ir atrás para ajudar alguém. Sendo que não é, né? No nosso caso, a gente percebe que uma filantropia não precisa ser algo muito elaborado. Um ato ali de você doar o seu tempo para alguém, para um amigo mesmo, já é uma ação filantrópica. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês no meu documentário. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Vida escolar agitada, excesso de atividades extracurriculares, ingresso no mercado de trabalho cada vez mais desafiador, desinformação, redes sociais causando menor interação social. Como nós podemos fazer para encaixar a filantropia no nosso dia a dia? Essa causa é de todos nós e ela é possível.